Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das obras mais impactantes já escritas sobre a luta entre o bem e o mal, o grande conflito de Ellen G. White. A ideia aqui é desvendar a estrutura dessa história que, segundo a autora, atravessa milênios. Olha, o nosso roteiro vai seguir a lógica do livro, tá? A gente começa lá na origem dessa guerra cósmica, depois vê como ela chega aqui na Terra, e o ponto alto que a gente vai detalhar são as táticas de engano que preparam o clímax da história, para então fechar com o grande final, a resolução de tudo. Ok, vamos começar. A primeira coisa que o livro faz é, digamos, ampliar o cenário. Ele propõe que toda a história da humanidade, tudo o que a gente conhece, na verdade se desenrola num palco muito, mas muito maior. Um conflito cósmico gigantesco que ainda está acontecendo. E bem no coração desse conflito, a gente encontra duas figuras centrais. De um lado, Cristo, o príncipe da vida, do outro, Satanás, chamado de príncipe do mal. Essa é a grande disputa. E segundo a obra, essa dualidade não é só um detalhe da trama, não. É a lente pela qual a gente deveria enxergar tudo o que acontece. Mas olha que interessante, essa não é uma guerra por território ou por poder físico. É uma guerra de ideias. O livro descreve um choque de princípios. De um lado, um governo que seria baseado na justiça, na verdade. Do outro, uma rebelião que se baseia no engano, na falsidade. No fundo, é uma batalha sobre que tipo de autoridade é justa. Então, para resumir essa primeira parte, o ponto crucial é que a gente está falando de uma guerra de percepção. Uma batalha que dura milênios, não para ver quem é mais forte, mas para definir a verdade. A verdade sobre quem é Deus e como é o seu governo. E o campo de batalha principal é o planeta Terra. Certo, mas aí fica a pergunta, né? Como é que essa briga que começou lá no céu veio parar aqui na Terra? Bom, é exatamente isso que o livro passa a explicar. Como a humanidade acabou se tornando o epicentro dessa disputa pela verdade. E quando a gente olha por essa lente, a história toda muda de figura. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os reformadores, eles não são mais personagens isolados. Eles se tornam parte de uma guerra contínua. Cada período da história é visto como um novo campo de batalha nessa luta entre a verdade e o erro. Agora, atenção, porque a gente chega num ponto fundamental, que é o foco da estratégia de Satanás. A principal arma nessa guerra não é a força bruta, é algo muito mais sutil, o engano. A tática é basicamente criar uma fake news cósmica sobre o caráter de Deus. É pegar a imagem de um Deus de amor e transformá-la na de um tirano. Um ser para se ter medo, não confiança. Ou seja, a guerra é, antes de tudo, pela nossa mente. E, segundo a narrativa, essa guerra de desinformação não vai diminuindo com o tempo. Muito pelo contrário, ela fica cada vez mais intensa, mais perigosa, conforme a história vai chegando perto do seu final. O livro prevê uma fase final em que o engano vai ser levado a um nível assustador. Uma intensidade que o mundo nunca viu. Os enganos vão ser mais sutis e os ataques mais diretos. A ideia é que a mentira vai se parecer tanto com a verdade, mas tanto, que vai ser muito difícil distinguir uma da outra. E aqui a gente vê o que o livro chama de obra mestra do engano. Não é um ataque direto, declarado, é mais como a criação de um movimento mundial, uma união de pessoas em torno de uma espiritualidade que parece boa, mas que no fundo é vazia. E para isso são usadas ferramentas específicas, como o espiritismo e o surgimento de falsas doutrinas, pensadas justamente para fazer as pessoas duvidarem das escrituras. O objetivo? Unir todo mundo, mas em cima de uma base falsa. No fim das contas, todo esse conflito leva a uma polarização total da humanidade. O livro diz que as pessoas vão se separar em dois grandes grupos. E essa divisão não tem nada a ver com país ou cultura. A linha que separa os dois lados é a lealdade. De um lado, os leais ao Criador. Do outro, os submissos aos poderes aqui da Terra. Diante de tudo isso, a grande pergunta que a narrativa constrói é: ok, e como essa guerra toda termina? Qual é o desfecho dessa história que durou milênios? E é aí que a gente entra na parte final do livro, o grande desfecho. Os últimos capítulos pintam um quadro bem dramático e, ao mesmo tempo, decisivo sobre como esse conflito se resolve. E o foco todo está na vindicação do caráter de Deus. O primeiro passo para o fim é um momento de clareza total. O arqui-enganador é desmascarado. A rebelião dele é exposta pelo que ela realmente é. E os argumentos contra Deus não são silenciados pela força, mas pelas evidências. As próprias consequências do mal se tornam a prova final da verdade.
E nesse momento, segundo o livro, o universo inteiro, tanto os leais quanto os rebeldes, todo mundo chega à mesma conclusão. É a vindicação completa. Fica provado para todo o universo que o governo de Deus sempre foi justo. E a solução é radical, definitiva. O mal não é só derrotado ou preso, ele é erradicado, deixa de existir. O pecado, os pecadores, a obra de ruína de Satanás, tudo isso acaba para sempre. A ideia é que a purificação é completa para que a harmonia do universo nunca mais seja quebrada. O clímax da história é essa visão de um universo totalmente restaurado e purificado. O livro termina com uma imagem poderosa. Do menor átomo à maior galáxia, tudo pulsa em harmonia. E a declaração final que resolve todo o conflito é uma só: Deus é amor. Então, o que a gente viu aqui foi a espinha dorsal de O Grande Conflito. A obra apresenta a história do mundo como essa grande batalha entre a verdade e o erro. E no fim, deixa uma pergunta no ar. Nesse conflito, onde cada um de nós se posiciona? É uma narrativa que, independentemente da crença, nos força a pensar sobre as ideias que governam as nossas vidas.